Eu quero convidar a todos que venham para o santuário, porque nós vamos iniciar o nosso culto. Convocamos a todos os irmãos que estão do lado de fora, estão nas laterais, que venham para a nossa nave principal, para que possamos ter este momento de louvor, de adoração, de gratidão ao Pai. Vamos então começar este momento, e eu queria só lembrar que se você tiver com seu celular ligado, por favor, desligue, porque tocar um celular na hora de um culto, na hora de uma pregação, na hora de uma oração, não é nada agradável e, acima de tudo, é irreverente. Portanto, pedimos a todos que estejam aqui agora, neste momento, com as mentes voltadas para o céu, para o trono da graça de Deus, para que Deus possa, neste culto, se manifestar a nós, falando ao nosso coração. Nossas boas-vindas aos nossos amados visitantes. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Primeiro domingo, né? É o primeiro dia da semana. Vamos então começar já consagrando essa semana ao nosso Deus. Vamos consagrar o culto de hoje, consagrar a palavra que será ministrada pelo nosso pastor. Amém? Vamos cantar não somente com as nossas vozes, mas vamos cantar com o nosso coração. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Vamos ficar em pé. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo o céu. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo o céu. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, Criador. Oh,
glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ler um texto bíblico, está dentro do tema da mensagem do nosso culto de hoje, que é em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse texto é um texto, eu estive essa semana olhando para ele, meu Deus, é de uma profundidade, sabe, de uma mensagem de poder. Como Jesus se apresenta diante desta realidade com lições tão preciosas para nós. O texto diz assim: convidou um dos fariseus para que Jesus fosse jantar com ele. Jesus, estando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com as suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Vendo isso, o fariseu, dono da casa, que o convidara, disse consigo. Ele não falou alto, ele disse para ele mesmo, talvez balbuciou: se este fora profeta, se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Aí já era apontando para Simão, uma espécie de uma indireta. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, era muito dinheiro. E o outro 50. 10%, o dízimo. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, aquele credor perdoou-lhes a ambos. E aí pergunta Pedro, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, e Jesus disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão:
Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. E estavam com ele à mesa, começaram então a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus aplique ao nosso coração a leitura de sua palavra, e eu vou fazer a oração, mas antes eu vou convidar as crianças que vão para o seu cultinho para vir aqui para frente, né? Para a gente fazer uma oração, tá bom, irmã Gisa? Traga aí essas crianças bonitas que tem aí. Tá vendo? Maravilha. Tudo bem? Esse aí é o Hulk. Oh, não bota esse boneco perto de mim, não. Esse Hulk. Acabou com o Flamengo hoje. Pois bem, então vamos agradecer a Deus por esse momento. A irmã Gisa vai então fazer essa oração. Pode fazer, irmã Gisa? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para juntos aprendermos da tua palavra, para te render louvores e te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa aceitar este culto, ó Deus, que é em teu nome que nós estamos aqui te prestigiando, ó Pai. Te pedimos também por essas crianças, que possamos transmitir a tua palavra e que elas possam compreender, e seus pais em casa possam também, ó Deus, ensiná-los os teus caminhos, para quando eles crescerem, jamais se desviar. Muito obrigado pelo restante da programação desta noite. Tudo isso nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as crianças nós vamos então continuar o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. A Bíblia fala assim que tudo podemos, né, em Deus, né? Então nós podemos passar por momentos difíceis, né, por frio, por calor, alegria, não importa, tudo nós podemos em Deus. E nós devemos também nos alegrar, né? Alegrar da mesma forma que a gente se alegra quando a gente recebe um sim, a gente se alegra também quando recebe um não, sabendo que Deus está no controle de tudo e que em nenhum momento Ele tira os olhos da gente, amém? Então vamos louvar reconhecendo isso? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Essa semana o pastor pediu uma música especial que falasse sobre perdão. E essa semana nós refletimos sobre esse assunto e eu vi assim, quanto Deus é maravilhoso, né, que nos presenteia com essa dádiva de poder perdoar. Eu vejo assim o perdão como uma sementinha que a gente tem que plantar dentro do nosso coração e regar. E sempre que a gente tiver a oportunidade, né, que brotar aquela flor do perdão, a gente poder ofertar para um irmão e principalmente esse perdão, esse brotinho no coração dos nossos filhos também, para que eles cresçam perdoadores também. Vamos louvar? Amém? Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.
o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão sai do coração, é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como eu vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. É forte, viu? Essa mensagem é muito forte, viu? Se a gente cantou isso com o coração e a alma, sabe que isso aí é muito importante para nós, né? Agora, a minha alegria é grande de voltar sempre à casa do Senhor, né? Depois de uma semana tão atribulada. Eu quero só dizer aos irmãos uma coisa. O nosso tema de culto, ele não é preparado no finalzinho da semana. Na quarta-feira, segunda e terça, eu me ocupo com outras coisas. Mas a partir de quarta-feira, meu tempo já é dedicado assim para os cultos da igreja, na quinta e no domingo. Porque a responsabilidade de transmitir a mensagem, como agora, os irmãos estão aí e eu estou aqui pregando, é muito grande. Não dá para o ser humano basear-se no seu talento, na sua oratória, porque não vai atingir os objetivos espirituais desejados. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o tema de hoje foi escolhido. Na quarta-feira eu liguei para o ministro de música e disse: irmão Júlio, próximo domingo eu vou pregar sobre o exercício do perdão. Depois só reforcei o necessário exercício do perdão, que é o tema da nossa mensagem. Para que ninguém ache que foi preparado de final, baseado em algum acontecimento, em algum fato. O exercício do perdão é sempre polêmico, discutível. Porque perdão é remissão de culpa, de ofensa ou de uma dívida. Significa, portanto, perdoar significa remir, libertar o seu devedor daquela dívida, daquela culpa. E isso, inevitavelmente, acontece na nossa relação, em todos os trâmites, em todos os segmentos da vida. No casamento, a gente com a esposa em casa, a esposa com o marido. Tem situações em que se fala certas coisas, depois, puxa vida, por que eu falei aquilo, não é? Então, o arrependimento, ele faz parte da nossa vida, inevitavelmente das nossas relações, tanto com o próximo, como principalmente com Deus. O irmão Marcelo estava falando aí hoje sobre, um dos tópicos que ele deu, foi sobre essa questão da forma de você vivenciar o dia a dia como louvor e adoração a Deus. É quando você
percebe que adorar a Deus é realmente admirar a Deus, não é? Colocar Deus acima de tudo. Então, essa relação com Deus é importante, mas há um outro aspecto que eu vou mencionar, é o perdão para consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, nós vamos usar 3 tópicos. Primeiro, da parte de Deus, o necessário exercício do perdão. É necessário porque sem o perdão de Deus nós estaríamos irremediavelmente perdidos e condenados. Condenados. O nosso Deus é santo, 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 como percebeu Isaías. E não temos dúvida de que o sangue de Jesus, como diz lá em 1 João 1:9, nos purifica de todo o pecado. Eu não tenho dúvida disso, você não tem. Você não tem. Jesus mesmo declarou o perdão de Deus no texto em que ele coloca aqui usa uma parábola, não é? Na casa daquele fariseu. Mas o que ele queria mostrar é que ele era capaz de perdoar, sendo filho de Deus, porque Deus assim o faz. Ele nos perdoa. E nós temos consciência disso, nenhum crente discute isso. Já no Antigo Testamento, Isaías fala do perdão de Deus. Irmão, vê se você localiza aí Isaías 1:18 para mim, por favor. Isaías 1:18 é um textozinho muito bonito sobre a questão do perdão de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso é no Antigo Testamento. Deus tem manifestado o seu perdão das maneiras mais improváveis em relação aos nossos méritos, porque Deus perdoa pela graça. Esse Deus, sendo santíssimo, perdoou até na cruz o ladrão que estava à sua direita, que demonstrou arrependimento. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aquele homem tinha feito antes de chegar naquela cruz, Jesus não quis saber, mas viu alguém arrependido, reconhecendo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que não tinha culpa alguma. Assim mesmo na cruz, Jesus exerceu o perdão para com os soldados que o feriram, os soldados que o açoitaram, os soldados que furaram o seu lado com uma lança, e que lhe deram, ao invés de água, aquilo que lhe foi fatal para a sua morte. Então a gente fica pensando, se esse Jesus, esse Deus libera perdão, sendo ele santo, 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 e nós pecadores, 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 como deve ser o nosso comportamento, nosso relacionamento com o nosso irmão, que é tão pecador como nós, mesmo que ele tenha lhe ofendido? Mas não tira de você o direito de reconhecer que ao pé da cruz nós estamos todos nivelados. Ninguém é mais santo do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu fico pensando que esse Jesus nos mostra que a exigência para que nós sejamos perdoados, qual é a exigência? Se confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que nós erramos. Senhor, eu errei, eu pequei,
Eu não sou digno de estar aos teus pés, eu não sou digno de louvar o teu nome, não sou digno de nada. Porque eu errei. É nesta atitude de anulação do seu ego diante de Deus que ele proporciona a possibilidade do perdão. O que seria de nós se a justiça predominasse e não a graça de Deus? Porque por justiça, Jesus não teria sido condenado, e por justiça, nós jamais seríamos salvos. Seríamos todos fadados à condenação eterna. O que nos fez diferente foi que nós um dia nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus, não foi levantar a mão, foi mudar de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas estão para trás, deixa tudo para trás, porque tudo se fez novidade, tudo se fez novo. Então, o que eu estou mostrando, irmãos, é que esse Deus justo e santo, que não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Todos se arrependam. Aquela mulher que compareceu aos pés de Jesus, lavando seus pés, humilhada, ali veio sorrateiramente com aquele bálsamos, com alabastro e etc. Foi a demonstração foi a forma dela dizer, eu sou pecadora. E o dono da casa, se esse fosse profeta, não ia aceitar isso aí não, porque essa mulher não vale nada. Essa mulher é uma mulher de má fama aqui na cidade. Jesus não estava preocupado com isso, meu irmão. Porque a graça é maior que a vida. Meu irmão, nós somos o que somos, estamos aqui porque a graça de Deus nos atingiu. Ninguém está aqui hoje dizendo que é salvo porque é bonzinho, porque anda de mãos postas no meio da rua, recitando versículo bíblico, não. É porque se arrependeu, se humilhou, Deus perdoou e lhe garantiu a vida eterna. Por causa disso é que nós somos o que somos e estamos aqui nesta noite, e como temos estado em todos os lugares. Ele perdoa e esquece. Jamais me lembrarei de seus pecados. Como é diferente, né, o nosso Deus da gente, né? Como nós agimos de uma forma, sendo pecadores, a gente tem um outro comportamento, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Deus diz, eu lanço os seus pecados nas profundezas do mar, e jamais me lembrarei deles. Jamais. E isso é muito importante a gente entender. E esse esquecer não é uma questão de amnésia, é uma questão espiritual, de amor. Quanto mais pecador, mais o amor de Deus é derramado. Paulo já falava sobre isso. Paulo já fala sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecador, mais carente da graça maravilhosa de Deus. Enquanto a pessoa se acha que é boazinha, tipo fariseu, justo, julgando Jesus, porque estava sendo ali, de um certo modo, paparicado lá por aquela mulher, ele foi uma espécie de uma crítica a Jesus. Mas não é isso. O que nós temos é que Jesus é realmente o nosso Deus manifestando o seu perdão. Isso é fruto de uma relação com Ele, não de práticas religiosas. Você não está perdoado porque você assiste culto, não está perdoado porque entrega dízimo, você não está perdoado porque canta, você está perdoado porque você reconhece a sua condição pecadora. Preciso de Deus.
Deus é santo, eu não sou, eu preciso dele para que um dia eu esteja com ele na eternidade feliz lá no céu. Houve uma época na Idade Média, por exemplo, que se imaginava que o batismo salvava. Então os ricaços tinham uma espécie de uma banheira, um batistério, num determinado lugar da casa. Se ele estivesse morrendo, as pessoas já estavam preparadas para jogá-lo ali e o sacerdote considerar aquilo como batismo. Por quê? Porque a crença é de que batizado nas águas, perdão para todos os pecados. Então eu vou pecar, quando estiver perto de morrer, eu me jogo dentro do tanque e aí vou para o céu. Esse tipo de crença, sabe? Tipo as indulgências, sabe? Você comprava um documento e, de acordo com o valor que você comprava, podia comprar perdão de pecados por 5 anos, por 10 anos e tal. E se a quantia fosse maior, você comprava para o resto da vida. Mas não é isso. Não tem que pagar nada. Jesus já pagou o preço da sua salvação, da sua remissão, do seu perdão, lá na cruz. Basta você se arrepender. Crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por você e que estende a mão para lhe perdoar. Esse é o primeiro aspecto. O necessário exercício do perdão no caso da parte de Deus. Agora, da nossa parte, é um desafio diário. Diário. É o desafio de perdoar o outro como Deus nos perdoa. Como Deus nos perdoa. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como é esta a oração que eu tenho que fazer? Mas ela é legítima. Eu perdoo as pessoas, como Deus me perdoa. Se Deus libera perdão para mim, eu quero liberar perdão para o meu amigo, para o meu irmão, mesmo que ele tenha me ofendido de maneira grave, gravíssima ou comum. Perdoar, liberar perdão, é uma experiência difícil, mas é uma experiência libertadora. Porque enquanto você não perdoar uma pessoa que lhe ofendeu um dia, enquanto você não liberar perdão, toda vez que você se lembrar daquela pessoa e que vier à tona, ou se vê-la em algum lugar, toda vez que você contemplar a face daquela pessoa, vem um ranço de dentro, sabe? Um ranço. Ah, fulano. Mas espera aí. Você não ora como Jesus ensinou, em que você deve perdoar os outros assim como Deus lhe perdoa? Deus é santo e lhe perdoa, você é pecador. E você é pecador, não perdoa outro pecador igual a você. Esta é a questão. Esta é a questão para se pensar. Para se pensar. Jesus fala numa outra parábola de um homem que devia muito ao seu Senhor e não tinha como pagar. E pela a norma vigente lá na sua comunidade, no seu reinado, ele tinha que ser preso, sua família tinha que prestar serviços e todos os seus bens, casa e tudo, seriam entregues ao credor, no caso. Então, aquele devedor estava nas mãos do Senhor. Foi falar com aquele senhor e disse: olha, me perdoe essa minha dívida, porque eu não tenho condição de pagar, essa dívida é impagável, eu não tenho como pagar.
E ele se compaixão, o Senhor teve tanta compaixão dele que disse assim, sabe de uma coisa? Você me deve muito dinheiro, é muito dinheiro. É como se fosse hoje 10 milhões de reais. Você me deve muito dinheiro, você não vai conseguir me pagar mesmo, né? Então tá bom, vai embora, vai em paz. Ele foi embora, feliz da vida, perdoado, coisa maravilhosa ser perdoado. Logo que ele saiu de lá, foi na casa de um homem que devia a ele 1/100º daquela dívida, uma quantia insignificante. Ele saiu dali, foi direto na casa daquela pessoa que ele devia e fez ameaças e ficou realmente bravo com aquela pessoa que não podia lhe pagar e a dívida era pequena, mas ele era minha e você me deve, você me deve, você me deve, você me deve. Ameaçou de prender a família, de tomar os bens dele, etc., aquelas mesmas coisas. Aí alguém viu aquela cena, foi ao Senhor e disse, o senhor sabe aquele homem que esteve aqui com o senhor, que o senhor perdoou aquela dívida bem grande? Ele disse, sei. Pois bem, ele saiu daqui e foi procurar um devedor mínimo. E então saqueou todos os seus bens. E aí o Senhor manda chamá-lo e então lhe dá a punição necessária. Era uma parábola. Mas eu fico pensando assim, sabe? Nós devemos a Deus muito. Nós devemos a Deus muito. A nossa dívida para com Deus é impagável. E Ele nos perdoa. Você se sente perdoado por Deus? Diga sim. Tem alguém aí, parece que está meio duvidando, né? Pois bem, se você sente que realmente Deus lhe perdoou, e você é feliz porque Jesus lhe perdoou, como é que você se nega a perdoar aquela pessoa, mesmo que ela tenha lhe ofendido? Meu irmão, isso é um trabalho, é um exercício diário de muita luta. Eu não quero dormir com o inimigo. Eu não quero trazer o inimigo para a minha casa. Eu não quero estar no meu travesseiro pensando numa pessoa que me ofendeu. Ah, se eu pego. Sabe, isso aqui que eu questiono, eu estou trazendo um questionamento assim muito prático para os irmãos sobre este assunto, porque acho que é importante. Perdoar e liberar perdão é difícil, mas é uma experiência libertadora. Quando você diz, eu perdoei, é como se você tirasse um fardo das suas costas. Alguém disse que não perdoar é como carregar um fardo de batata nas suas costas, e aquela batata fica cheirando mal com o tempo, mas você tem que carregar. Enquanto você não perdoar, você não vai se livrar daquele peso e daquele mau cheiro. Então vamos aprender que perdoar é preciso, é bom para você. E eu quero também dizer, nesse particular, que o sentimento de que não perdoa é um sentimento de amargura insuportável, se torna uma coisa insuportável até. Mas exigir que o ofensor, que a pessoa que lhe ofendeu, julgado por você, venha lhe pedir perdão, é você se colocar na posição de Deus. Você não tem que exigir que ninguém venha lhe perdoar. Perdão é uma experiência individual, independente da outra parte. Deixa eu ver se os irmãos entenderam. Exigir do ofensor julgar por você como ofensor. Venha lhe pedir perdão, não é uma atitude correta, é uma opção dele,
ou dela, pessoa. É uma opção dela. E ela que vai conviver com o fato de ter ofendido e não ter buscado a pessoa que ofendeu. No caso, é assim. Liberar perdão presencial ou à distância, você nem saber se você perdoou, mas você libera perdão onde você estiver, é o grande desafio. Eu tenho alguma coisa contra alguém e eu liberei perdão. Não vi mais a pessoa, não preciso procurar, se a pessoa me ofender, mas liberar perdão é essencial, mesmo à distância. Isso vai aliviar o seu coração e esse é um desafio constante. Nós e os nossos possíveis ofensores somos todos pecadores. Agora, se você ofender alguém de verdade, aí sim é a sua parte ir à pessoa e pedir perdão, desde que realmente tenha ofendido. Desde que realmente tenha ofendido. E nisso eu digo o seguinte: uma terceira pessoa que entrar nessa história do perdão de um para com o outro, vamos dizer, eu e Marcelo, eu tenho um problema com o Marcelo e peço perdão a ele. Perdoar ou não perdoar é ele que sabe. Agora, a minha parte é me humilhar e dizer: irmão Marcelo, eu quero que você me perdoe, se você realmente tiver ofendido. Agora, não ofendeu, e você vai para a pessoa: olha, eu não sei, eu não ofendi não, mas mesmo assim o quê? Você só tem que pedir perdão a quem você ofendeu. E você só tem que se sentir ofendido se realmente a pessoa lhe ofendeu. Eu digo que, em ambos os casos, ouvir as duas partes, ouvir a versão de cada um, sem pré-julgamento. Porque todo mundo que conta a história se protege. Se uma pessoa chegar e dizer: fulano fez isso comigo, foi, pastor, fez. Aí eu estou ouvindo: pastor, fulano fez isso comigo e tal, estou muito magoado, e etc, etc, etc. Se acontecer isso, eu digo ao irmão: se o irmão está verdadeiramente magoado, então eu vou... O que foi que aconteceu? Aí ele conta a versão dele. Aí, se eu fico com raiva do outra pessoa, ou seja, um irmão ou não, que eu não ouvi a versão dele, eu estou sendo injusto. Eu tenho que ouvir uma parte, eu tenho que ouvir outra, para que eu possa ter uma posição. Ouvindo os dois, eu boto no liquidificadorzinho e faço um suco, média, e aí eu tiro proveito. Mas eu não posso basear isso numa versão. E tem pessoas que se emprenham pelo ouvido, né? Ouve uma coisa e já vai espalhando, nem espera. Sabia o que fulano fez com ele? Sabia o que o irmão fez com ele? Sabia o que o vizinho fez com o outro vizinho? Sabia? Na família tem muito isso. Sabia o que fulana fez com o sobrinho? Sabia o que é que o marido fez com a mulher? Você ouviu a parte do marido? Você ouviu a outra parte? Em tudo é preciso muita cautela. Outra coisa, sobre o perdão entre nós, seres humanos. Perdão não me obriga a ter uma relação com a pessoa que me ofendeu
da mesma forma que era antes. Pode acontecer, mas não me obriga a isso. Se a pessoa ofendeu, eu libero perdão, oro por ela, quero o bem, acompanho, saber se a pessoa está bem, se mudou de igreja, se está bem na outra igreja, graças a Deus, se está feliz, se eu ficaria triste, se estivesse no mundo, está na outra igreja, está servindo ao Senhor com alegria. Ah, que maravilha, que maravilha. Isso é que eu quero dizer, que um vaso quebrado, mesmo consertado, não é mais o mesmo vaso. Aparentemente é, mas está lá, tem uma rachadurazinha, sabe? Então, você não é obrigado a convidar para o aniversário da sua neta uma pessoa que lhe ofendeu e etc., que lhe escreveu contra você, fez coisas contra você, saiu espalhando coisas inverídicas a seu respeito. Eu só libero perdão. Eu perdoo. Mas que Deus abençoe onde estiver. Posso até conviver, como já convivi com pessoas com as quais eu discordei. Procurei, apertei a mão, de coração, orei e oro pelas pessoas, qualquer que seja. Eu estou citando um exemplo para mostrar que é o lado humano de todos nós. Você tem coisas, tem pessoas também que você precisa aprender a liberar perdão. A liberar perdão. Perdão é ação deliberada e até ilimitada. Quantas vezes você deve perdoar seu irmão? 7 vezes? Diz Jesus, não. Como o judeu acreditava, não. 70 vezes 7, isto é, não tem limite. Sempre que a pessoa se arrepender, realmente de coração, você perceber que a pessoa se arrependeu, você deve liberar perdão. Ah, perdoei uma vez, pastor, perdoei 2, perdoei 3, não vou perdoar mais não. É assim? E se Deus fizer isso com você? Para onde você vai? A terceira e última coisa é que perdão, o exercício do perdão de nós para com nós mesmos, também é algo que tem que ser trabalhado. É o chamado sentimento de culpa. Sentimento de culpa. A pessoa lidar com a culpa que não conseguiu se libertar, mesmo sendo crente, é muito difícil. É muito difícil. Todos nós já passamos por situações e já fizemos coisas das quais nós não nos orgulhamos, decididamente. Todos nós. Algumas pessoas, no entanto, ficam travadas na vida espiritual por causa de coisas que cometeu no passado, gente. Não se liberta. Está cantando, é crente, está legal, está tudo bem na igreja, está bom, está dizimando, está tudo na igreja. Está cantando, está fazendo tudo. Mas, tem lá alguma coisa do seu passado que ela nunca conseguiu remover da sua alma e sofre por conta disso. Se Deus nos perdoou, se somos capazes de perdoar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente, por que não perdoamos a nós mesmos? A nós mesmos. Imagine se Saulo de Tarso tivesse carregado uma culpa, mesmo sendo depois do encontro com Jesus, como seria a sua vida espiritual? Será que ele tinha deixado de ser Saulo de Tarso ou ia continuar sendo Saulo de Tarso a vida toda? Porque ele consentiu na morte de cristãos. Ele foi contra o evangelho, ele brigou contra Jesus. Jesus aparece no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Estou aqui. Depois disso, ele teve seus momentos lá de raciocínio, de mentalização, de espirituais e etc., para depois entender que aquilo era coisa passada,
que agora ele era uma nova criatura. E aí deu aquela caminhada espiritual para se tornar o grande apóstolo Paulo. Imagina se Pedro tivesse desistido da sua fé em Jesus após negá-lo 3 vezes e tivesse abandonado. Não teríamos um grande líder da igreja primitiva? Aquele homem que Deus usou no dia de Pentecostes para a conversão de milhares de almas. Então Deus quer nos usar, não importa o nosso passado, não importa o que nós fizemos de errado, porque o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda sorte de injustiça praticada por nós no passado. Passa uma esponja. Conheci uma senhora, minha ovelha, lá em Alagoas, e eu percebia que havia alguma coisa nela que ela tinha uma vida espiritual já, muito frequentava tudo, os cultos direitinho, mas aquela pessoa travada, assim, sabe, que não... E um dia ela disse, pastor, posso conversar com o senhor? Eu digo, pode, marcou um horário lá, e foi conversar comigo. Ela disse, pastor, eu tinha 17 anos, apareceu um rapaz com quem eu namorei, ele tinha 25 anos por aí, e nós tivemos um namoro, e ele me engravidou. E quando ele soube que eu estava grávida, ele me levou para praticar o aborto. Eu não queria, eu tinha 17 anos apenas, mas eu pensava, se meu pai souber que eu engravidei, ele realmente vai ficar furioso, talvez me bote para fora de casa. E nessa dúvida que o inimigo colocou no seu coração, ela veio e praticou o aborto. E ela dizia, pastor, não tem um dia na minha vida que eu não sinta um peso por causa deste aborto. Eu fico até imaginando qual seria a idade da criança cada ano. Digo, minha irmã, você não se sente perdoada por Deus, pastor? Perdão para um aborto. Eu assassinei um filho que estava no meu ventre. Você já leu o texto em que Jesus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Ele não disse de alguns pecados, todo pecado. E aquela irmã, comecei a conversar com ela, ela começou a chorar. Ela já estava com uns 40 e tantos anos de idade. Mas ela carregava aquele peso, sabe? Eu digo, minha irmã, você tem que aprender a se perdoar. Deus já lhe perdoou. Deus já lhe perdoou. Agora você tem que se perdoar. Se o crente entende que o sangue de Cristo lhe purifica de todo o pecado, ele tem que assumir isso. Eu sou perdoado por todos os meus pecados que eu pratiquei desde a minha infância, os calangos que eu matei lá em Quixadá, as outras coisas que eu fiz na minha vida, tudo que eu fiz de errado na minha vida, Deus já me perdoou, desde que eu aceitei a Jesus. E continua me perdoando, porque eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há uma indicação de que Lutero, no auge do sufoco da reforma, quando ele estava sendo pressionado pela igreja, pelo clero, pelo papa, por todo mundo, porque ele estava com ideias diferentes, ele se rebelou contra a igreja, contra os abusos da igreja católica, naquela época, tudo que aconteceu. Ele foi dormir uma noite e teve um pesadelo, ou ele chama talvez de uma visão, em que ele estava
no lugar e Satanás aparecia com uma lista de todos os seus pecados cometidos desde a sua infância, um a um. E citando, e cada pecado que ele citava, ele se agoniava. E foi todos os pecados de Lutero, estavam assim, naquele pergaminho. Mas de repente ele olhou para cima e viu uma gota de sangue lá em cima, que foi descendo. E por onde aquela gota passava, aquele pergaminho era purificado. Até o final. Ele acordou e confirmou a sua confiança de que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Satanás é nosso acusador, ele fica nos acusando. Ah, você não, meu filho, negócio de ser crente na igreja, ficar cantando lá na frente. Não, você não merece não. Se lembra o que você fez? Se lembra. É isso que é ele, é o acusador. Satanás é o acusador. O importante é você olhar para Jesus e se apegar com ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Hoje eu quero viver a realidade do teu perdão para comigo. Eu sei que eu estou perdoado. Ao olhar para Jesus, sentiu-se perdoado e o diabo desistiu dele, porque ele resistiu com a palavra de Deus e se tornou um dos grandes nomes da história do cristianismo, Martim Lutero. Concluo para dizer aos irmãos, desculpa ter me estendido hoje um pouquinho mais, mas porque essa mensagem tinha que... Eu concluí ontem à noite e passei a limpo, nem ia até digitar, mas estava faltando tinta lá na minha impressora, e aí eu fiz aqui uns apanhados. Mas eu concluo para dizer o seguinte: Deus nos perdoa, perdoamos uns aos outros, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. O cristão é feliz quando ele tem a certeza do perdão divino e a certeza de, por causa desse perdão divino, pela graça de Deus, ele pode vislumbrar o céu como morada eterna. Feliz ele fica toda vez que ele libera perdão por uma pessoa que lhe ofendeu. Não sei quanto tempo, não sei a gravidade, mas se você liberar perdão, se torna uma pessoa aliviada, libertada e feliz nesta experiência. Perdoar é esquecer, não como algo mental, mas como atitude espiritual. O cristão não deve se colocar em patamar superior, porque ao pé da cruz nós estamos todos nivelados. Não tem que esperar nada do outro, o outro tem que se virar, ele tem que viver a vida espiritual dele, mas você libera perdão, apenas abrande o seu coração. Ser perdoado, perdoar e perdoar a si mesmo, que um cristão pode atingir na sua relação com o Pai, com seu irmão, com as pessoas, com seu próximo e, acima de tudo, consigo mesmo. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Consegui chegar ao final. Eu estava muito preocupado por conta de alguns fatores, se eu ia conseguir pregar esta mensagem hoje. Mas Deus deu a graça e nós estamos aqui juntos. E certamente que Deus tem um propósito para a nossa vida, tá certo? Para nós. E nós vamos então agora ficar em pé e concluir o nosso culto, tá bom? Não está tarde não, 8h35 ainda. Eu desejo a semana de bênção para vocês todos, né? Para todos nós, seja uma semana de glória. Repense a sua vida, repense os pormenores, veja um pouquinho
da mensagem, o que fez sentido para você, que pode lhe ajudar muito a se tornar uma pessoa melhor, um cristão mais dócil. Que possa Deus derramar sobre você a sua bênção. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Amém. Pastor, eu posso dar rapidinho um testemunho, muito rápido? Meus irmãos, assim, antes desse louvor, deixa eu dividir com os irmãos. Semana retrasada, na realidade, Inácio tinha feito uns exames e tinha aparecido umas alterações nesses exames e nós ficamos muito preocupados, fomos atrás de ver o que era e então ele fez os exames e o médico ligou para ele e disse que precisava conversar com ele e repetiu o exame. Nós ficamos super apreensivos, né? Porque tudo indicava que poderia ser um câncer e nós ficamos muito temerosos e ligamos para o pastor, ligamos para alguns irmãos pedindo que nos ajudassem em oração e nós descobrimos que toda aquela alteração que tinha acontecido foi porque Inácio ele já tinha tido um problema, né, que a igreja nos ajudou em oração, ele ficou muito tempo internado e tal, e depois ele teve um outro problema, né, que a gente não só ficou sabendo mesmo porque fez esse exame de rotina. Então, assim, ele ficou sem a artéria, a veia porta, quer dizer, por conta disso surgiu outros vasos, né? Enfim, teve várias alterações nele que, por isso deu essa impressão de que era um câncer, na realidade era só um cisto. E nós louvamos ao Senhor porque ele não vai precisar de cirurgia, só vai precisar tomar remédio, tá tudo bem, graças a Deus. E assim, para dizer para os irmãos assim, meus irmãos, a gente passa por coisas na vida da gente que a gente nem sabe que Deus está livrando a gente, Ele está cuidando da gente. Quantas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas Deus está lá, porque Deus ele não precisa de plateia, Ele não precisa do nosso reconhecimento, mas Ele cuida da gente com aquele Pai amoroso, dedicado, e a gente passa por situação que a gente nem sonha, mas Deus livrou. Amém? Vamos louvar? Vem. O temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, cai sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, cai sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir.
Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Amém.